Hoje, 11 de maio de 2025, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, aonde quer que você esteja. Sinta o Espírito Santo. Ele quer falar com você nesse dia tão especial. Segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. Por quê? Nós sabemos que Dia das Mães é todo dia, né? Todo dia é o Dia das Mães, mas há uma data especial que se comemora hoje. E eu quero falar para você hoje sobre lições eternas de maternidade, de mães que deixaram um legado, mães que conhecem a Deus, mães segundo o coração de Deus. Provérbios capítulo 31, a partir do verso 25, nos diz assim a palavra de Deus. Olha só. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza e ela nunca tem preguiça. Está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz e que ela seja elogiada por todos. Esse provérbio é lindo, né? Ele é maravilhoso, é um provérbio que valoriza a mulher, a mãe, né, a esposa. E nesse dia eu quero focar aqui para você sobre a mãe que é reconhecida pelos seus filhos. Aqui no 28 diz que seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Os seus filhos, né? Aqui, ó, seus filhos respeitam e falam bem dela, porque ela é um exemplo para os seus filhos. A maternidade não é apenas uma fase na vida. É uma missão com implicações eternas. Deus confiou às mães uma das tarefas mais sagradas: formar vidas, moldar almas, cultivar fé. E Ele não deixou as mães sem exemplo. As Escrituras estão repletas de exemplo de mulheres que, mesmo em tempos difíceis, deixaram lições eternas de boas mães, de boas esposas, né? E hoje nós queremos nos referir às mães. Muitos dizem que não existe manual para ser mãe, mas não é verdade. Deus deixou sim, e ele chama-se Bíblia Sagrada. E nela ele revela princípios que resistem ao tempo, ao cansaço e até às lágrimas. A maternidade começa com um coração rendido a Deus. Vamos ver alguns exemplos de mulheres. Por exemplo, Lucas 1:38 nos fala sobre Maria, mãe de Jesus. Maria, antes de ser mãe, ela foi serva. Sua maternidade nasceu na rendição. A mãe que primeiro se rende a Deus está preparada para conduzir seus filhos ao mesmo Deus. A obediência da mãe define o ambiente espiritual do lar. É uma tarefa nossa, é uma missão nossa, né? A maternidade mais poderosa começa com um sim a Deus. A mãe é uma intercessora diante de Deus. Podemos ver 1 Samuel, aqui capítulo 1, nos conta a história de Ana, outra mãe que a Bíblia registra, mãe de Samuel. Ana ensinou que a maternidade se conquista primeiro nos joelhos. Orar pelos filhos é mais eficaz do que tentar controlá-los. Mães que oram formam filhos com propósitos excelentes, espirituais, angelicais na presença do Senhor. Deus deu Samuel ao mundo porque teve uma mãe que orava no templo. Ela dedicou o seu tempo na presença de Deus. Ela continuou acreditando em Deus, mesmo sabendo que da forma natural ela não poderia ser mãe, porque o seu útero estava cerrado. Mas Ana não desistiu. Ela não se deu por vencida. Ela continuou crendo e ela entrou no templo
falou com Deus, buscou a Deus, fez um voto com Deus e Deus se agradou de Ana e deu a ela Samuel, grande profeta de Deus. Samuel teve o exemplo da sua mãe, ele foi conquistado na oração. Deus deu Samuel ao mundo porque teve uma mãe que orava no templo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, nós podemos ver Eunice e Lloyd, mãe e vó de Timóteo. Isso é lindo, né? Uma fé ensinada desde a infância é a base de um caráter firme. Não espere seu filho crescer para evangelizá-lo. Comece no berço. A Bíblia deve estar no colo da mãe e no ouvido do filho. O maior legado que uma mãe pode deixar para o seu filho é o exemplo. É um exemplo de fé que o tempo não apaga. O exemplo que você dá para o seu filho, ele te vê orando, ele te vê louvando, ele te vê adorando a Deus, ele te vê agradecendo, mesmo em momentos difíceis da sua vida. Pense, o seu filho está te observando, vendo como você reage em todas as situações. Outro exemplo que nós temos de uma mãe que a Bíblia Sagrada nos deixou é Êxodo capítulo 2, que nos conta a história de Joquebede, mãe de Moisés. A coragem materna nasce da confiança em Deus. Mães precisam proteger os seus filhos com sabedoria, mesmo em tempo de ameaça difícil, né? A coragem da mãe conduz os filhos à vocação. Quando Joquebede soltou o cesto, Deus assumiu o leme. Pense, ela foi ousada e Deus honrou ela, trazendo seu filho de volta para ela amamentar. Sabe que Joquebede, quando não tinha mais o que fazer, ela fez tudo o que ela podia fazer pelo seu filho. Tudo. Escondeu 3 meses, né? Ali, escondendo dos soldados, porque havia um decreto para que todo filho homem fosse morto. E ela fez tudo o que ela pôde fazer. E quando não dava mais para esconder, com 3 meses o menino já chorava alto. Então ela teve que tomar uma decisão. E ela falou com Deus. Ela buscou de Deus uma direção. E quando Deus fala com ela, Deus dá a direção para ela betumar o cestinho, colocar no rio, e ela obedece, ela faz conforme aquilo que Deus lhe instruiu para fazer. Ela soltou o cesto no rio, mas Deus assumiu o leme, levou o menino até as mãos da filha de Faraó, que estava se banhando ali, e ela tinha que achar alguém para amamentar e cuidar e criar. E Miriam, irmã de Moisés, à margem do rio. E Deus usou Miriam para se apresentar. E ela trouxe Moisés de volta para sua própria mãe, criar, amamentar, e agora sem ameaças, porque ele era filho da filha do rei, da filha de Faraó. Então, nós podemos ver que Deus, ele tem os seus planos, os seus propósitos, mesmo quando nós não entendemos. Se nós entregarmos, se nós confiarmos, ele vai cuidar dos nossos filhos. Ele vai cuidar. Outra mãe que a Bíblia nos dá o exemplo de perseverança e esperança é Sara, mãe de Isaac. Gênesis 21 lá conta a história. Esperar em Deus é difícil. Esperar sempre é difícil, mas ele sempre cumpre o que promete. É verdade? Quando nós esperamos com fé, com confiança em Deus, não desistimos de ver o que Deus prometeu para os nossos filhos. Ainda que a idade ou a circunstância diga o contrário. Mãe, não esqueça, não desista, continue crendo. A mãe que crê, ela gera a promessa de Deus para os seus filhos. Continue crendo. De um ventre marcado pela espera, nasceu o riso de Deus, porque Isaac quer dizer sorriso, o riso de Deus, né? A mãe é uma referência. Nós podemos ver em todo ao longo da história da Bíblia Sagrada, tantas mães que ficaram registradas como um exemplo de mãe. Olha a Sunamita, em 2 Reis, capítulo 4. Ali, ela nos fala sobre a mãe que sustenta o lar nos momentos de crise. Mãe, mesmo quando tudo parece morto, não se dê por vencida. Vá para os pés do Senhor
Ele ainda pode ressuscitar as promessas feitas para você. Filhos são influenciados não apenas pelas palavras, mas pela postura da sua mãe, do seu pai, dos seus pais, das pessoas que estão sobre ele. Mesmo diante do impossível, faça tudo o que for possível. Gere o seu filho no mundo espiritual para Deus. Use a sua boca para declarar que o seu filho é uma bênção, que o seu filho é de Deus, que o seu filho vai ser uma pessoa ilustre, abençoado. Comece a profetizar na vida do seu filho, né? Tudo que você espera para ele. As bênçãos de Deus, a graça de Deus. Profetize sobre ele. Profetize. Declare sobre a vida dos seus filhos, porque Deus é poderoso para fazer. Nós precisamos usar a nossa fé e ter como exemplo essas mulheres que a Bíblia Sagrada registra. Tem muito mais, tem umas quantas, mas hoje eu quero que você medite nessas mães e que nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, que é poderoso, traga para você neste dia, oh aleluia, o renovo. Renove a tua fé, a tua esperança, a tua convicção em Deus, mesmo que você esteja cansada, desanimada, sem perspectiva, mesmo que você pense que não tem mais jeito, que quem sabe teus filhos já estão criados, que quem sabe não dá mais para mudar a história, creia, Deus entra na história dos teus filhos através da tua fé. Comece a declarar no mundo espiritual que Deus é na vida dos teus filhos e Deus vai fazer o impossível e vai trazer de volta em nome de Jesus. Tenha fé, espere em Deus. Mesmo aqueles que estão afastados, continue crendo e declarando que Deus é fiel. Escute, e você que não é mãe, que é pai ou não teve filhos, deixa eu dizer uma coisa para você. Pegue o exemplo dessas mulheres e coloque na sua vida, no seu dia a dia. Deus quer abençoar a sua vida também. Feliz Dia das Mães. Um abraço. Deus abençoe.